Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco, muito obrigada pela escolha, pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, né, Medes? Porque para nós é um prazer, é sempre uma conversa agradável, por mais que às vezes o tema seja polêmico, mas nós gostamos muito de estar aqui, que bom que você está aí, se integre, né, converse, discuta sobre o assunto, que é sempre muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a coragem para mudar, porque essa é uma constatação contida nos evangelhos. Na hora que nós nos tornamos cristãos, lá em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em outros lugares também a Bíblia vai falar sobre o novo, né? O novo de Deus. O novo de Deus e o inerente da vida, né? Porque ela passa muito rápido, se não fizermos nada, a vida passou ao nosso entorno. E se nós estivermos alinhados, né, com Deus, nessa dinâmica de renovar, né, de trocar e de atualizar, porque acho que a ideia é essa, né, atualizar o que hoje está sendo demandado, né? Como é que hoje eu posso estar mais próximo de Deus, né? Acho que mas é por aí. Mas a palavra colocada na nossa pauta, coragem para mudar, porque para o ser humano, pelo menos para a grande maioria, não é uma coisa tão simples e fácil sair de um local de conforto, de uma rotina conhecida, enfim, até daquilo que está indo bem. Sim, né? Sim, não é fácil e não é uma coisa inerente no biológico, né? Se a gente for tratar assim humano, porque o cérebro e nós temos que facilitar as dinâmicas, né? Então, às vezes sai meio no automático, porque é uma coisa que você sempre faz igual, né? Fica confortável. Facilitador, né, do cérebro. Tem uma historinha motivacional sobre duas rãs. Uma delas vivia numa lagoa, mais afastada, coberta por vegetação, protegida, e a outra quase que numa poça d'água, né? Era aquelas coisas de água que se juntam ao longo de uma estrada rural. E diz que a rãzinha que morava na lagoa falou para ela: olha, esse é um lugar perigoso. A lagoa é muito mais segura, tem mais alimento, é um ambiente muito melhor para nós rãs. Por que você não muda daí? E a rãzinha disse: eu estou acostumada, aqui tá bom, né? Água é quente, água né? quentinha, rasinha, menor, né? De certo, viu os carros passarem, né? E ficou por ali. E aconteceu o que era bem possível acontecer mesmo. Um pequeno desvio de qualquer roda passava por aquele coisa e a rãzinha acaba morrendo, né? Mas era para ilustrar a acomodação, sabe, que as pessoas se sentem quando aparentemente está tudo... vai tudo bem. Vai tudo bem. E a gente sempre disse que talvez o bom seja inimigo do ótimo. Seja inimigo, porque tá bom, isso te impede de se mover. De dar um outro passo para um objetivo maior, uma coisa um pouco mais ousada, né? Porque teria que romper com esses padrões mesmo. E alguns cristãos, quando vêm para Jesus, assim que depois da conversão, aceita Jesus como Senhor da vida dele, se acomoda mesmo. Eu acho que hoje o que mais nós temos dentro das nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, é esse tipo de cristão, que escolhe frequentar culto, uma reunião de célula, sabe? Mas não mudaram muito, não tem uma crescente de frutos, porque precisa haver uma produção de frutos.
Frutos são produzidos, é diferente de dons, né? Não tem uma experiência maior com Deus para contar, experiências de poder, de coisa. E para ele tá bom, porque ele não está mais no mundo, né? Exatamente, já tem um passo, e como fica diz, assim. né? Mas exigiria um aprofundamento maior das coisas de Deus, da palavra, da Bíblia, né? Um conhecimento maior, né? Para lhe dar mais segurança. Exige também um caminhar junto com algum irmão da fé que tenha mais experiência, que motive, que mostre, que também confronte alguns valores, né? Porque ele precisa substituir, você não fica sem valores, né? Trocar um do mundo, um que ele tinha antigo, por um valor da igreja agora, né? É um caminhar mesmo, né, mesmo? E a pergunta se é preciso coragem para mudar? Sim. Qual é o contrário de coragem? A palavra contrário de coragem é medo. Sim. Né? É o antônimo. Então, talvez essa falta de coragem seja por algum tipo de medo. A gente pode falar nisso daqui a pouco. Mas também eu quero pegar alguma coisa que impede essa mudança, que falta coragem, é aquele de não quebrar tradições. Continuar agindo por tradições. Não há mudança porque meu pai fazia, minha mãe fazia, minha avó fazia. Porque a própria religiosidade é um rito de tradições. O próprio culto é um rito em que tem tradições. Uns mais liberais que agora, uma música mais agitada, um falar, né, de uma maneira que tem mais acesso, né, como os cultos são cultos de jovem, cultos para senhoras. Então, dá para dizer que dentro de um limiar de tradição e de cultura há uma inovação, mas em si a própria igreja é um ritual. Então, ela é litúrgica, mas a liturgia é bem fácil de ser adaptada, e quanto à liturgia, a gente não faz crítica, porque ela evoluiu sim com o tempo. A gente vê isso, a gente percebe. Como eu falei. O problema são as pessoas dentro delas, como elas reagem a isso. Nós vamos ver pessoas hoje que criticam. Você deu um exemplo. Uma música mais agitada, com uma dança. Hoje nós vamos ver pessoas que criticam isso. Que estão por conta de uma nos tradição valores, né? de lá de trás. Olha, a igreja que eu frequentei quando era criança, só corinhos, quando minha avó sim. era isso, ou era aquilo, né? Aí é aquela coisa assim que é extremamente rígido dentro de um valor, né? Porque o valor ele exige, não pode ser mexido, porque senão deixaria de ter a importância, porque a Bíblia né? E todos os conceitos da Bíblia são firmes na palavra de Deus, não dá para você trocar. Mas assim, também não dá para ficar rígido demais dentro do que já é um rito, né? A palavra tradição cabe bem, porque ela envolve mais do que ela envolve um estilo de vida, envolve uma maneira de pensar que você opta e queira ou não, vai depender de você a maneira como você olha isso. A cultura, né, do povo, porque cada sociedade, eles têm uma cultura diferente, né, uma forma de se expressar diferente. E às vezes é ensinado, né, é passado de pai para filho. Alguns querem quebrar totalmente, né, e outros querem manter. O perigo é engessar demais, né? A falta de discernimento do porquê, né? Isso. É um exemplo que eu gostei bastante, que foi o que eu coloquei nessa pauta, foi quando uma família foi entrevistada no Dia de Ação de Graças, justamente por estarem reunidas em 4 gerações, a bisavó, a avó, a mãe e os filhos. Então isso era digno de uma boa reportagem, porque é uma coisa legal, né? Você chegar com a tua família, onde você tem realmente 4 gerações. E aí, como era no Dia de Ação de Graças, a pessoa que estava entrevistando a família percebeu que o peru da Ação de Graças, tão comum nos Estados Unidos, essa é uma história de americanos, ele veio dividido na metade, assado em 2 partes diferentes. Não foi feito um corte nele depois, ele tinha 2 partes assadas. Aí ela perguntou, né, por que o peru está assado em 2 partes diferentes, tão diferente daquilo que é comum? Aí a mãe respondeu, pergunta para minha mãe, para a avó,
porque eu faço do jeito que ela fazia. Perguntou para a avó por quê. Ela falou, perguntar para minha mãe, para a bisavó, por que você fazia isso? Aquela família assava o peru da mesma maneira por uma tradição que eles não sabiam a origem dessa tradição, né? Aí bateu a curiosidade de todo mundo, e aí na pesquisa revelou-se que a primeira, a que fez isso e que passou, tinha, na época dela, os fornos eram muito pequenos e não cabia um peru inteiro. E elas partiram o peru. E aí a coisa veio sendo repetida como uma tradição sem um sentido, sem nem sequer um questionamento, né? Diante de tantas coisas. Então, tradições familiares, elas são, sim, empecilhos, às vezes, para mudanças, né? E nós estamos falando em coisas, né? Porque que aí ainda é uma tradição que não altera, mas não faz essa... mas tem coisas pesadas, bem isso, que altera muito a personalidade, o caráter das pessoas, né? Essa não afeta tanto, mas o nosso foco é na força que ela tem, na força que uma tradição familiar tem. Tanto para pequenas coisas, às vezes... Que é o que não alteraria. Como para grandes. Mas realmente tem alguns valores que as famílias criam, educam, né, os filhos, que realmente engessam e impedem eles de sair e caminhar. Por exemplo, quando o pai ou a mãe são muito... castradores, né, que não deixam o filho fazer nada, ou está o tempo inteiro cerceando a liberdade de pensar dele, a criatividade de ver o mundo na sua época, né, porque quer voltar, como você disse, naquele mundo lá de trás, né, onde ela foi criada. Só que a gente cria os filhos para um tempo futuro, né, não um tempo passado. E sabe, e também em relação à própria pessoa, porque, queridos, eu não sou a mesma de 2 anos atrás, não é isso? Se você não tiver, aí a diferença. É que você está aberto a mudanças, né? Como nós falamos, a força dessa tradição, tem família que às vezes é o mesmo. Que se não tiver essa coragem, que se não abrir para o novo, tiver esse dinamismo de mudar e se atualizar, acaba ficando. Mas a tendência é que se mude, né, Mirtz? E o individual dentro de uma família, já que nós pegamos esse como um ponto forte, às vezes tu vai encontrar 3 filhos que na mesma família tomam rumos completamente diferentes. E alguns, por exemplo, aquele que mudou muito pode ser até alvo de crítica dos outros. Normalmente é a ovelha negra. Né? Porque o que tem o pensamento diferente, que tem um pensamento disruptivo e que vai à frente... Normalmente ele é criticado, né? Porque ele vai romper com esse padrão de comportamento que era já, vamos dizer, como a gente falou ali, né, dos antepassados. Então ele normalmente vai sofrer um pouco mais de crítica. Né? Mas assim, de 3 filhos, um quer realmente continuar igual, o outro gosta de umas coisas ou de outras, e o outro vai romper, né? Sabe? Então, quando a gente chama e coloca como... título de pauta mesmo, coragem para mudar, sabe? Esse romper. Primeiro a gente viu que talvez seja romper com tradições que são bem fortes para segurar você de conhecer o infinitamente mais, o melhor de Deus, né? Um legal é isso, né? É aquela vida abundante que foi prometida. Que Deus prometeu, porque às vezes, como nós falamos do sapinho lá, né? Às vezes você tá num médio, pequenininho. Tá bom, tá no raso. No raso. Né? Tá no raso, essa é a conversa. A abundância não veio, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos falando em coragem para mudar, né? Posicionamento e às vezes o que é que dificulta essa coragem? Gastamos quase o primeiro bloco falando que tradições seguram muito, né? Seguro. Posicionamento. Outra coisa é o medo da mudança. O medo é um elemento bem forte, porque até para aquilo que, como perspectiva de melhor e tudo mais, é desconhecido. Isso. E o que é desconhecido causa certo medo, né? Sim, e no que não está errado, né, Mirtz? De repente você dá um passo, faz uma coisa e dá errado mesmo. Exige junto, eu acho que uma maturidade de entender, bom, se não der certo, eu vou para esse outro caminho, faço isso, faço aquilo. Então, além da mudança, se tiver uma coragem, exige uma maturidade de você ter caminhos alternativos, de ter responsabilidade, de assumir ou de ter uma criatividade, ó, deu errado aqui, não, vou para lá, faço isso. Então, assim, é desafiador, né? Agora, a pergunta para nós cristãos pode ser assim, a Bíblia, ela oferece, né, ela dá, no entendimento, encorajamento para mudanças, para vencer esse medo? Já vou dizer que sim. Né? Isso. É o que eu volto no começo, a minha ideia. Tem princípios que não. Tem princípios na Bíblia que você não mexe, que é de Deus estar lá. Eu estou fazendo até um estudo disso. Porque assim, não é que você chegar e vai mudar tudo. Mas tem coisas que sim devem ser mexidas nos incentivos para frutificar, como você falou, né? Para ter uma ação proativa. Porque nós estamos falando de mudanças para melhor. Né? Se você está exatamente plantada naquilo que a Bíblia diz, você está bem, né? Aí você não precisa mudar, esse é o óbvio. É o óbvio, mas tem que ter um jogo de discernimento. Porque às vezes, se você não tem esse discernimento, você vai querer mudar uma coisa que não deve. Né? Essa mudança, ela se faz, eu acho que a mudança, porque crescimento e mudança andam muito Juntos, certamente. Sabe? A gente até pode crescer durante muito tempo em determinada área, em determinada coisa, sem maiores mudanças, mas eu estou lendo a partir de princípios bíblicos. Isso. Deus tem coisas novas para e nós. Se você quer vivê-las, você tem que mudar, porque você não vive o novo fazendo as mesmas coisas, simples assim, né? E tem muita coisa assim que é até bem polêmica, que tem os desejos do coração, né? Então é bem isso que você está falando. Tem algumas coisas que a gente tem que entender que são parâmetros que nós não podemos mexer, mas tem outras que são desejos do coração, que não só mudar por fora as ações, mas mudar por dentro, como eu vejo, como eu sinto, para poder estar alinhado com o que Deus fala para nós, né? Com o que Ele quer que mude. Eu acho que o encorajamento que vem de Deus, tá? A convicção de que a mudança tem a ver com Ele, este é o princípio de todas as coisas. Ele é o que está escrito em Isaías 41:10. Diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. Quando eu sou convicta dessa presença de Deus na minha vida, deste apoio na minha vida, desse sustento de Deus na minha vida, eu tenho coragem para avançar, para mudar algumas coisas, né? E se você como crente não fizer isso, vai acontecer o que aconteceu no tempo de Moisés. Essa era a promessa, estava contida lá sempre. Chegaram diante de uma terra prometida para eles, vocês vão viver numa terra que mana leite e mel. Por que eles não entraram? Porque tiveram medo, não confiaram que Deus os sustentaria, os guiaria lá dentro, sabe? O desafio de terem gigantes, o medo bastou para paralisá-los. Tiveram que aprender isso, mas durante 40 anos, porque voltaram para lá depois. E aprender a conhecer melhor esse Deus, né? Porque à medida em que a gente conhece, porque eles estavam
escravos, né, por muito tempo, meio distantes, porque nem podiam cultuar a Deus de uma maneira mais aberta. E então, assim, ouviam falar desse Deus, né? E esses 40 anos foi preciso para que eles conhecessem, para que eles submetessem, porque fala ali, né, povo de dura serviço, né? Que alguns, né, porque a gente vai ver ainda que, assim, que só a segunda geração. que outros tinham essa confiança desde aquele momento, como era o caso de Josué mas de de 10, Caleb, só 2, né? De então, 10, só a gente 2. vai ver esse diferencial. E eu acho que essa é outra coisa que a gente tem que pensar, sabe, como cristão. Até em todo... Deus lidava com multidões. E tinham aqueles que dentro da multidão chegavam mais perto. E outros ficavam no meio da multidão. Sim. Essa também é uma escolha. Essa é uma escolha, sabe, sim. você ficar com a multidão, isso, né? Não se aproximar, não entregar o coração. Porque o princípio é você realmente se entregar a Deus, né? A ordem, gente, não podia ser mais clara possível a respeito daquela terra. Está lá em Deuteronômio 31, 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que eu lhe prometi sobre juramento, e eu mesmo estarei com você. Gente, ele tomou isso e ele não abriu mão disso nem um minuto da vida dele. Agora, a maioria acabou sendo, né, vencedora. E eles viveram ali, como nós estamos falando de geração com valores, né? Foi preciso aquela geração de mais velhos, né, que saíram do Egito, morrer, e precisou romper com uma certa tradição que eles tinham para essa segunda geração poder estar mais aberta, né? Teve coragem de encorajada, essa é a palavra. Aí entrou a segunda geração que foi capaz de entender e de se abrir e de mudar, né? Porque a mudança, às vezes, que vai acontecer, e pode não ser tão boa, importa se Deus estiver envolvido nessa mudança. É muito interessante quando Paulo ia enfrentar julgamento, tá? Como prisioneiro, né? E é uma outra fase da vida dele que ele estava passando. Atos vai descrever esse episódio e eu vou ler para você Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, porque do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o próprio Deus incentiva essa coragem. Vai acontecer e pronto, você precisa ter coragem. Essa aí eu acho que é a mais difícil, porque, por exemplo, ele já sabia que ele estava sendo perseguido, que ele tinha perseguição nada mais, nada menos de Roma, né? Quer dizer, dos poderes todos instituídos, né? E constituídos. Então ele sabia que viria retaliação. Eu acho aí a aprovação mais difícil da coragem. E o testemunho. Então, assim mesmo ele teve que falar, né? Sabe por quê? Porque o testemunho que vem, a gente tem testemunhos disso, de pessoas que ficaram com medo, hesitaram e tudo mais, e depois que passou, e mesmo que não terminou exatamente como queria ou tudo mais, dão um testemunho de paz, de tranquilidade, de fiz o que Deus quis, foi. Isso, porque aí a gente tem que desvincular outra coisa, né? Que se eu fizer assim, vai dar certo, eu vou estar sempre bem. Nem sempre, porque Paulo foi decapitado, ele foi lá, falou, ele cumpriu, ele fez tudo o que Deus pediu, obedeceu, teve uma coragem incrível, né? E rompeu com muitos valores dele mesmo anterior, e Deus o honrou, mas ele foi morto, né? Muito mais tarde, mas isso, sabe, estes medos vai depender sempre da nossa convicção e aplicação bíblica daquilo que é a promessa para nós. Não interessa. Você falou de morrer depois. A palavra de Deus diz no texto mais conhecido de até quem não é crente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque tu estás comigo. É o teu propósito, é essa certeza. Com Deus, né? E aí ele realmente, essa sensação do propósito e da paz de cumprir, e de certa forma não é nem romper tanto com o medo, mas é ir com ele ao lado, não é ele à frente ou ele no comando.
Porque, de certa forma, muitas situações perigosas que Paulo passou, provavelmente ele tinha medo, mas ele não se deixou vencer, né? Ele foi agora, mais mas aí corajoso. você falou a palavra correta. É. Quando você não se deixa vencer, você se posiciona, você cria coragem. E essa foi a marca de todos os heróis da Bíblia. Davi teve coragem de enfrentar um gigante, alguém de um tamanho muito, muito maior com ele, por causa da convicção que ele tinha, né? Foi assim com Moisés, com Davi, Jeremias, todos eles. Aí, por conta desses exemplos, a gente talvez pense que a gente precise ter algum DNA de herói dentro da gente para se mover, né? Mas a gente não precisa ser herói, mas você tem que ter características que heróis têm. Sim, é isso que eu ia falar. O herói, que é o arquétipo, né, estudado na psicologia, ele tem umas características próprias, e tem algumas pessoas que não vão ter nunca essas características. Por exemplo, um melancólico, uma pessoa que é totalmente mas eles podem ser transformados pelo Evangelho. Sim, mas jamais vão ser uma pessoa extremamente ousadas. Ele vai, dentro do que ele já é, ele pode melhorar. E pode vir a ter atitudes de herói, sim, conforme a transformação do Espírito Santo ou a neles, características, né, que é só necessária para mudança. Não precisa ter heroísmo nenhum, mas a característica que o herói tem, que o tornou herói, né, vai ser a que vai servir para a tua mudança, que é uma característica chamada iniciativa. Todos os heróis têm iniciativa. Se tornam heróis porque tiveram uma iniciativa. Né? Uma intrepidez. E alguma coisa assim, né? Um senso de fazer alguma coisa pelo outro, um senso de obediência, do amar o próximo como a si mesmo, que a gente sabe de Deus, né? Quer dizer, entender isso de uma maneira um pouco mais ousada, que ele consegue romper o seu medo ou a sua inércia e fazer, né? E atuar. E sabe, queridos, eu acho que essa é uma batalha tão comum, porque ela é travada na nossa mente todos os dias. Eu acho que todos os dias nós somos desafiados a tomar uma iniciativa, a nos mover em alguma coisa diferente, mas é tão automático isso que nós não paramos para pensar ou ponderar sobre isso. Né? Eu gosto de pensar assim, toda manhã eu oro que Deus renove minhas forças, né? Porque assim, hora ou outra nós vamos ter umas dificuldades maiores, enfrentar uma situação, mas assim, que a gente tenha coragem, que tenha habilidade, porque às vezes coragem vem com habilidade, de você não bater de frente, mas de você usar. E às vezes uma iniciativa, ela muda não só a tua história, como muda a história da humanidade. Né? É a coragem de ousar, a coragem de criar. Você se pergunta assim, quem teve coragem de fazer isso primeiro? Até em coisas aparentemente tolas. Outro dia eu estava pensando, porque eu tenho quando eu entro em casa, meu vizinho tem praticamente no passeio, na rua, 2 pés de cana muito grande. Né? Aí eu estava olhando outro dia para elas e pensei assim, quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de olhar para uma planta como essa, uma coisa que parece um bambu, cortá-la e descobrir que dentro dela tem um suco doce e delicioso. Olha, se não tivesse alguém que tivesse essa iniciativa... Né? Em muitos dos casos, às vezes até acidental, né? A pessoa corta sem querer, né? Mas assim, de qualquer forma, para ele morder tinha que ser uma ousadia. Uma iniciativa, sabe? Então, olha, é uma conversa que, olha, a gente podia estender, vai longe, né? Mas eu acho, a gente quer de todo o coração que tenha sido assim de estímulo para você se abrir e fazer uma pergunta. Será que eu posso mudar alguma coisa? Alguma coisa pode ficar melhor do que já está? Isso, né? E assim, o que eu posso mudar? Porque às vezes se eu mudo a coisa errada também não dá muito certo, mas assim, sabendo o que e se posso, né? É legal. Queridos, era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.
mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.